Ligue, limite do intervalo grave. Abaixo do Fá2, os intervalos harmônicos são obscuros e devem ser utilizados com cuidado para não acontecer sonoridades imprecisas. Cada intervalo tem um limite que normalmente deve ser respeitado. Os arranjadores acabaram criando essa tabela. Essa tabela foi criada na prática. Com o tempo, os arranjadores trabalhando, chegaram à conclusão que esses intervalos não soam bem abaixo dessa região que vocês vão ver nessa tabela. Hoje em dia, todos os livros de arranjo têm um capítulo sobre essa tabela. Então faz parte de ser arranjador ou utilizar essa tabela ou decorar essa tabela. Vocês vão encontrar arranjadores profissionais muito bons que chegam para você e falam: "Puxa, nunca ouvi falar dessa tabela e isso não existe, nunca ouvi falar disso, o que é isso, tabela do Ligue?" O que acontece é que esses arranjadores têm um ouvido muito bom e na prática eles acabam respeitando essa tabela de ouvido. Então para que serve a tabela? A tabela serve para adiantar esse trabalho. Você sabendo a tabela, você já vai pelo caminho certo. Então aconselho, ou você ter essa tabela sempre do seu lado, quando você for escrever um arranjo, ou você decorar a tabela. Vamos lá. O primeiro ponto a se levar em consideração é essa nota aqui, o Fá2, que fica nos dois pontinhos da clave de Fá. Ó, o Fá2 é considerado a fronteira entre os sons médios e graves. Então, acima do Fá2, os sons médios e abaixo do Fá2, os sons graves. Aqui está a tabela, segunda menor, segunda maior, terça menor, etc., do intervalo mais grave que você pode escrever. Ou seja, a segunda menor mais grave que você pode escrever, ó, é Mi bemol Fá. A quarta justa mais grave que você pode escrever, ó, é Si bemol, Mi bemol. Abaixo disso, esse intervalo começa a soar embolado, ele não soa bem. E independe do instrumento. Bom, vamos lá. Vamos ver como é que a gente usa essa tabela na prática, nas técnicas mecânicas. Primeira observação é que, com o uso das tessituras adequadas para a primeira voz em cada perfil, você evita criar problemas de violação do Ligue. Então, aquela tabela que você viu de tessitura da melodia, se você respeitar essa tabela, provavelmente você não vai ter nenhum problema de violação do Ligue. Bom, a sonoridade de um acorde na região grave deve levar em conta não somente os intervalos abaixo do Fá2, mas também o que se chama de baixo assumido. No conceito de baixo assumido, ou fundamental implícita, você considera que um contrabaixo, outro instrumento grave, estará tocando a fundamental do acorde e leve em conta essa nota ao consultar a tabela do Ligue. Fica mais fácil de demonstrar, vamos ver. Ó. Bom, está aqui um Lá menor com 7 em drop 2. Então, Mi, dropei o Dó, Lá e Sol. Beleza. Para consultar a tabela do Ligue, eu tenho que olhar todas as notas que estão abaixo do Fá2. Está aqui o Fá2, então a nota abaixo do Fá2 é esse Dó aqui. Né? Aí eu imagino que tem um contrabaixo tocando a nota Lá, ou um outro instrumento, ó, que aqui eu coloquei em vermelho, tá vendo? Esse Lá1 aqui ó, é o baixo assumido, eu suponho que existe esse Lá. Na prática, a gente não escreve esse Lá na partitura, a gente só pensa isso. Aqui está escrito porque é uma aula. Bom, aí eu vejo que intervalo que existe entre o baixo assumido Lá e essa nota Dó que está abaixo do Fá2. Ó. O intervalo entre o baixo assumido e o Dó2 é a terça menor. Ó. Beleza, aí eu vou na tabela do Ligue e procuro a terça menor. Vamos ver a terça menor está aqui. Ó. A terça menor mais grave que eu posso escrever ó, é Dó, Mi bemol. Vamos ver se essa terça menor está mais grave. Dó, Mi bemol, essa terça menor é Lá, Dó. Está mais grave. Eu violei o Ligue, ó. Vamos ver o que aconteceu, ó. Consultando a tabela do Ligue, vemos que a terça menor mais grave que podemos escrever é entre Dó 2 e Mi bemol 2. Portanto, violamos o Ligue, ó. Então, esse acorde violou o Ligue, não pode ser montado dessa maneira. E eu deixo essa pergunta, então, esse acorde está errado? Esse acorde não está errado, ele soa bem. Ele só não soa Lá menor com sétima, né? E ele pode ser outra coisa. Se fosse Lá menor com sétima com baixo em Dó, soaria, mas Lá menor com sétima, não. Né? Bom, uma solução possível seria montar esse acorde encerrado. Ó. Tá? Montando encerrado, eliminamos o problema do Ligue. E aqui cabe algumas perguntas. Essa é uma pergunta que meus alunos sempre fazem. E se meu arranjo tiver a capela, preciso levar em consideração o baixo assumido?
Precisa. Se você quiser que o acorde que você está escrevendo soe exatamente, represente exatamente o som daquela cifra, você precisa considerar o baixo assumido. E outra pergunta, se o baixo estiver invertido? Se o baixo estiver invertido, o baixo é a inversão. Se estiver lá com baixo em dó sustenido, o baixo do acorde é dó sustenido. Vamos montar esses acordes juntos, observando se estamos violando liga ou não. Vamos lá. Primeiro, Ré 7 em drop 3. Fá sustenido, Ré, como é drop 3, eu vou dropar o Dó, que é a próxima nota, e depois a próxima nota é o Lá, né? Eu poderia colocar esse Lá, por exemplo, na clave de Fá, né? Vou colocar na clave de Fá. Então, faltou um detalhe, eu nem analisei, né? Eu estou em Dó maior, Ré 7, Ré 7 em Dó maior, 5, 7, 5, escala mixolide. Então, Fá sustenido, Ré, a terceira nota Dó, eu dropei, e o Lá. Se eu quiser, eu poderia colocar, por exemplo, 13 aqui, ó, no lugar da quinta e a nona no lugar da fundamental, tá? Eu vou colocar só 13 aqui, pronto. Beleza. Agora, eu tenho que olhar qualquer nota abaixo do Fá2 que não seja a fundamental do acorde, quer dizer, o baixo do acorde é Ré, tá vendo? Então essa nota é Dó, não é o Ré, então tá, nessa região eu tenho que olhar se eu violei ou ligo ou não. Para ver se eu violei ou ligo ou não, a primeira coisa que eu faço é colocar um baixo assumido. Ó. O baixo assumido que eu vou colocar é em Ré. Ó. De Ré para Dó é um intervalo de sétima menor. Esse processo de colocar o baixo assumido, geralmente a gente não escreve. Eu estou escrevendo aqui porque é uma aula. A gente tem que fazer isso mentalmente. Então, de Ré para Dó, Ré é o baixo assumido, eu tenho um intervalo de sétima menor. Vamos ver qual é a sétima menor mais grave que eu posso escrever. Ó. Sétima menor é Fá, Mi bemol. Então deixa eu voltar aqui. Bom, tá bem mais grave. Então eu violei o lig. Esse acorde não pode ser montado assim. Qual seria a solução? Não usar drop 3. Tá? Por exemplo, usar cerrado. Pronto. Outra opção também, eu poderia usar drop 2. Ó. Seria uma outra opção. Tá ok? Então vamos ver esse outro acorde. Ó. Mi menor com sétima e nona, e a nona está aqui porque eu estou em Dó maior, ó, seria um acorde frígio, mas eu resolvi usar a nona em Dó maior. Então essa nona tem que estar na cifra, para lembrar que eu estou usando a nona num acorde que não teria a nona evitada, bemol 9, né? Então vamos lá, Fá sustenido, drop 2, 4, Fá sustenido é a nona, está no lugar da fundamental. Então a próxima nota, se eu estivesse montando cerrado, seria a sétima Ré. Eu vou dropar o Ré. Opa, o Ré natural. Dropei o Ré. Depois do Ré, a próxima nota é a quinta, que é o Si. E depois do Si, a próxima nota é o Sol. Como é drop 2, 4, o Sol vai aqui embaixo. Está aqui montado o acorde. Agora aqui, ó, eu tenho duas notas abaixo do Fá2 que não são o baixo da cifra. O baixo da cifra é Mi, ó. Eu tenho o Sol e o Ré abaixo do Fá2. Eu posso olhar os dois, mas se eu encontrar uma nota que violou o lig, acabou, eu não preciso procurar outra. Então vamos começar pelo Sol. Ó. Bom, o Sol está aqui, o baixo assumido é Mi, eu ainda vou escrever aqui o Mi por hora, né? Tá aqui o Mi, ó, o baixo assumido. Entre o Mi e o Sol é o intervalo de terça menor. Vamos ver a tabela do lig, qual é a terça menor mais grave que eu posso escrever, ó. A terça menor mais grave que eu posso escrever é Dó, Mi bemol, bem mais aguda. Ou seja, aqui eu violei o lig feio. Então, não posso montar esse acorde dessa maneira. Por curiosidade, vamos ver se a nota Ré também violou o lig. Ó. O baixo assumido é o Mi, né? Ó. De Mi para Ré tem uma sétima menor. Vamos ver qual é a sétima menor mais grave. É Fá, Mi bemol. Ó. Puxa, eu violei o lig, violei um pouquinho, mas violei. Violei um pouquinho, tá? Então, tanto o Sol quanto o Ré estão num lugar para essa cifra que eles não podem ser utilizados. Qual seria a solução? Posso fazer cerrado, posso experimentar drop 2 para ver se dá certo, etc. Tá bom? Vamos fazer mais um. Ó. Sol 7, em Dó maior mixolídio, a melodia é Mi. Mi é a 13, que está no lugar da quinta. Então a próxima nota depois da quinta é a terça. Como é drop 2, eu vou dropar essa nota que é o Si. Ó. Dropei o Si. Depois do Si, a próxima nota é o Sol.
depois do Sol, a próxima nota é o Fá. Então vamos conferir, ó. Mi 13 entrou no lugar do Ré, a quinta. Depois do Ré viria a nota Si, que eu dropei. Depois do Si vem o Sol e depois do Sol vem o Fá. Se eu quiser, eu posso pegar o Sol aqui, ó, e colocar o Lá, que é a nona. Poderia fazer isso. Bom, vamos ver, vamos olhar esse Si aqui, ó. Dessa vez eu não vou escrever o baixo dado, a gente vai pensar o baixo dado juntos. O baixo dado é o Sol, ó, que está aqui embaixo do Si. Obviamente o baixo dado sempre tem que estar mais grave do que a nota que você está pesquisando. Então de Sol para Si, ó, né, tem uma terça maior. Vamos ver qual é a terça maior mais grave que você pode escrever na tabela. A terça maior mais grave é Si bemol Ré. E a nossa aqui é Sol Si. Puxa, violamos o ligue. Não tem jeito, não dá para montar o acorde dessa maneira. Então esse acorde provavelmente só dá para eu montar encerrado. Ó. Encerrado eu poderia montar esse acorde. Ó. E vamos montar o último aqui, ó. Mi 7 em Dó maior. 5, 7 do 2 em Drop 2, 4. Escala mixolídia bemol 9, bemol 13, sabendo que eu posso usar sustenido 9 também. Bom, a melodia está no Fá. Fá é o bemol 9. O bemol 9 entra no lugar da fundamental. Então, se essa nota está no lugar da fundamental, a próxima nota seria a sétima. Porém, eu tenho drop 2, 4, então a sétima, que é Ré, vem para cá. Ó. Depois da sétima Ré, a próxima nota é a quinta, Si. E depois da quinta, a próxima nota é a terça, mas eu estou fazendo drop 2, 4, eu tenho que colocá-la uma oitava abaixo. Ó. Então seria esse Sol sustenido aqui. Ó. Vamos conferir, ó. Fá, bemol 9, entrou no lugar da fundamental, Mi. A próxima nota seria o Ré, a sétima, drop 2, 4, dropei o Ré, coloquei ele oitava abaixo. Depois do Ré, a sétima, a próxima nota é a quinta, Si, tá aqui. Depois da quinta Si, a próxima nota é a terça, Sol sustenido, dropei, tá aqui. Se eu quisesse, eu posso pegar o Si e substituir pelo Dó, que é o bemol 13, uma possibilidade. Bom, vamos ver agora as notas que estão abaixo do Fá 2, que são essa e essa. Eu vou olhar primeiro logo a mais grave. Ó. Vou imaginar o baixo assumido, que é o Mi. O Mi está aqui embaixo. Eu vou escrever o Mi mais uma vez. Está aqui o Mi. De Mi para Sol sustenido é uma terça maior. Como a gente já viu no exercício anterior, já violamos o Liga. Vamos ver a terça maior. Ó. A terça maior mais grave é Si bemol Ré. Ó. Violei o Liga feio. Então não dá para montar esse acorde dessa maneira. Façam os outros exercícios. Um abraço.